Estamos de volta com o Direto do Plenário, já com imagens do retorno dos ministros ao plenário do Supremo Tribunal Federal. A expectativa agora é para a continuação do julgamento iniciado na primeira parte da sessão de hoje, da ação direta de inconstitucionalidade 350, que trata da questão da Constituição do Estado de São Paulo, no artigo que proíbe a caça no Estado. A constitucionalidade desse artigo está sendo questionada. Vamos acompanhar ao vivo Direto do Plenário, já com o voto do relator, ministro Dias Toffoli. Sessão plenária e retomando o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 350, relatada pelo ministro Dias Toffoli, devolvo a palavra a Vossa Excelência para voto. Senhora Presidente, cumprimento o eminente procurador do Estado que esteve na tribuna e digo inicialmente que rejeito as preliminares suscitadas. Eu fiz distribuir o voto e penso que não é necessário entrar nesta análise na leitura pormenorizada das preliminares, porque está dentro da linha jurisprudencial da Corte sobre as questões levantadas. Digo que a questão submetida à análise desta Corte envolve diretamente a confrontação da norma atacada com a Carta Republicana. E aí, então, eu demonstro, ou seja, não se trata de uma ofensa indireta. Nós não estamos aqui na seara do recurso extraordinário, estamos na análise de uma ação direta. Também digo no meu voto, já mais adiante, senhora Presidente, também na linha do que foi dito na tribuna, que não se pode dizer que a lei federal autoriza a caça. Ela, na verdade, proíbe a caça. Isso foi já esclarecido na sustentação oral realizada. E eu reafirmo isso em meu voto, no sentido de que a caça é proibida, mas que a lei federal prevê a possibilidade de exceções, condicionada a teor do parágrafo 1º do mesmo artigo 1º, a permissão expressa se peculiaridades regionais comportarem o exercício da caça, o que, segundo a lei, se daria mediante regulamento do Poder Público Federal. Trata-se de norma geral que propicia a edição de normas suplementares pelos Estados, destinados a pormenorizar seu conteúdo amplo e a adequar-se aos termos às suas particularidades regionais. E aqui, então, eu entro na recepção ou não de tais dispositivos pela Constituição de 1988. Isso porque o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 5197 de 67 refere-se à edição de atos regulamentares pelo Poder Público Federal para tratar de peculiaridades regionais, ao passo que, de acordo com a Carta de 88, a autuação da União em matérias de competência legislativa concorrente limitar-se-á a editar normas gerais. E aqui, então, eu entro nessa questão teórica doutrinária, senhora Presidente. Faço menção à doutrina sobre o tema, Fernanda Dias Menezes de Almeida, cito a fonte, Diogo de Figueiredo Moreira Neto, também cito obra desse eminente jurista e administrativista. Este professor acrescenta que as normas gerais caracterizam-se por serem nacionais, sobretudo em uma federação, pois tem por finalidade a preservação daquilo que a Constituição quer que seja nacional, ou seja, seu fim, diz ele, é a uniformização do essencial sem cercear o acidental peculiar das unidades federadas, o que se justifica na medida em que a excessiva diversificação normativa prejudica o conjunto do país. Também cito Raul Machado Horta, ao longo do meu voto. Digo que a Constituição de 88, ao repartir competências entre os entes, firmou-se em conformidade com a predominância do interesse e que há verdadeira imperatividade de que a competência concorrente exercida pela União englobe os interesses nacionais que não podem ser limitados às fronteiras dos Estados-membros. Numa federação, é consequência lógica que essas matérias sejam uniformemente tratadas pelo ente central. Entretanto, conforme salientado pelo parágrafo 2º do artigo 24 da Carta, a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Estou citando o artigo e sublinhando exatamente a parte de não excluir a competência dos Estados. Ao tempo que dispôs sobre a competência legislativa concorrente entre a União e os Estados-membros, prevê o artigo 24 da Carta de 88, em seus parágrafos, duas situações em que compete ao Estado-membro legislar. Quando a União não faz, e assim o ente federado, ao regulamentar uma das matérias do artigo 24, não encontra limites na norma federal geral,
ou então, quando a União edita norma geral sobre o tema a ser observado em todo o território, cabendo ao Estado a respectiva suplementação a fim de adequar as prescrições às suas particularidades locais. Desse modo, a competência legislativa da União em tema de caça deve limitar-se ao estabelecimento de normas gerais, de forma a não excluir a competência suplementar dos Estados-membros. Não pode a União regular peculiaridades regionais que, nos termos da Constituição de 88, são de competência dos Estados-membros. Também cito Manuel Gonçalves Ferreira Filho, meu professor na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que não pode uma norma geral descer a particularizações que visem atentar a peculiaridades regionais. Muito embora aqui o eminente professor tenha proferido parecer no sentido de apoio à tese da inicial. A doutrina pátria denomina a competência, cito José Afonso da Silva, também cito, senhora presidente, o Ade Lamego Bulos. Dessa forma, legislar sobre proteção ao meio ambiente ou sobre caça ou fora não significa protegê-lo com exclusividade por parte da União, cabendo então aos entes a suplementação. Vou nessa toada, senhora presidente, e digo que a autorização da caça deve se ater às peculiaridades regionais, levando em conta os ecossistemas locais. E não há dúvida, então, que os Estados-membros têm sim competência para definirem onde, como, em que época e em que casos seria possível a atividade de caça, assim como lhes é permitido, atendendo às suas singularidades, reforçar a proteção e a preservação da fauna local. E digo que, ao contrário do que afirmou o eminente professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, a Lei Federal 5197 também veda o exercício da caça. Essa é a regra geral, somente excepcionando aquelas regiões que, por suas particularidades e comportarem, e desde que haja autorização expressa em ato regulamentar, se tais peculiaridades regionais não comportarem esse tipo de atividade, será ela indiscutivelmente proibida, é o que ocorre no estado de São Paulo. Não se trata de vedação arbitrária, mas sim plenamente justificável e imprescindível para atender suas singularidades. O Poder Legislativo do Estado de São Paulo destacou que inimaginável, porém, incluir-se o Estado de São Paulo dentre essas eventuais regiões, secularmente devastado, cultivado, explorado e poluído, de todas as formas abrigando o maior contingente populacional do país. Certamente o território paulista não se insere dentre essas exceções. Indústrias e canaviais, usinas e metalúrgicas, seja na capital ou no interior, a atividade humana exauriu no Estado de São Paulo toda forma de vida natural, deteriorando a qualidade do ar, transformando os cursos d'água em esgotos a céu aberto, liquidando as matas nativas e, consequentemente, toda a fauna e a flora locais. A Assembleia Legislativa juntou ainda aos autos sinopse fornecida pelo Grupo Seiva de Ecologia, que resultou de pesquisa realizada por técnicos da CETESB, Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental, com o apoio da CESP, da SABESP e da CPFL, todos órgãos do governo paulista, e que evidencia a escassez de animais silvestres, inclusive em regiões distantes da capital. Trouxe ainda estudo do Conselho Estadual do Meio Ambiente, o CONSEMA, que inclui mapas que demonstram a visível devastação da cobertura florestal do Estado. Destarte é possível concluir que dessas informações colacionadas aos autos, que no Estado de São Paulo, à época da promulgação da Constituição Estadual, praticamente todas as espécies estavam ameaçadas de extinção, e muitas já extintas. Assim, no Estado de São Paulo, o exercício de caça sequer poderia ser autorizado pelo ente federativo, uma vez que as peculiaridades regionais, no presente caso, não comportam o exercício da caça e, nos termos da Carta Fundamental, são vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Sigo nesta linha, senhora presidente, e digo que, existindo legislação federal que já proibia essa atividade, o Estado de São Paulo apenas reforçou a determinação no âmbito de sua competência concorrente. Assim sendo, o artigo 204 da Constituição do Estado de São Paulo, ora impugnada, é norma protecional da fauna silvestre remanescente em seu território, que, ao proibir a caça, atende às peculiaridades regionais e às diretrizes da Constituição Federal para a defesa e a preservação das espécies animais em risco de extinção. Digo que a norma, além de não afrontar a competência da União, assegura o conteúdo material do que está disposto na Constituição Federal acerca da proteção ao meio ambiente, o que, em se tratando de fauna silvestre, apenas se realiza de acordo com as particularidades de cada região e não nacionalmente. Mas aqui resta perquirir-se acerca do real alcance da expressão sob qualquer pretexto. E, como já adiantado, eu então julgo parcialmente procedente
para dar interpretação especial a esta expressão, sob qualquer pretexto, para excepcionar a possibilidade do apanho, a chamada caça para o apanho, para pesquisa científica, ou aquela que o poder público também autoriza, todas elas dependem de autorização do poder público, o apanho, ou aquela que, em razão de uma determinada espécie ter se evoluído e crescido de maneira a atingir o próprio ecossistema saudável, o próprio poder público autoriza, então, a caça por determinado tempo para um reequilíbrio do ecossistema. Então, a minha conclusão do voto, já saltando várias páginas para o final, senhora presidente, é julgando parcialmente procedente a presente ação direta para tão somente conferir interpretação conforme à expressão, entre aspas, sob qualquer pretexto, fecho aspas, esclarecendo que nela não se inclui a destruição para fins de controle e a coleta para fins científicos, conforme previstas, respectivamente, nos artigos 3º, parágrafo 2º e 14 da Lei Federal número 5.197 de 1967. É como voto, senhora presidente. Agradeço a Vossa Excelência. O eminente ministro relator julga parcialmente procedente a presente ação para dar interpretação conforme a expressão. Ministro Alexandre de Moraes. Presidente, eu vou juntar voto por escrito. Eu acompanho o ministro relator, o ministro Dias Toffoli, exatamente porque também, como Sua Excelência, entendo que nesse aspecto do meio ambiente a Constituição estabeleceu competência concorrente e nada de inconstitucional há quando o Estado, no exercício dessa competência concorrente, levando em consideração as peculiaridades regionais, como fez o Estado de São Paulo, amplia a proteção. Poderíamos até analisar eventual inconstitucionalidade se houvesse uma restrição à proteção ambiental, mas aqui houve uma ampliação, e uma ampliação razoável, levando em consideração, eu insisto, as peculiaridades regionais do Estado de São Paulo, como ficou bem demonstrado no voto do ministro relator. E da mesma forma que o ministro Dias Toffoli, eu também concedo a interpretação conforme a Constituição, a expressão sob qualquer pretexto prevista no artigo 204, para excluir as atividades de destruição para fins de controle e a coleta para fins científicos. Acompanho, então, integralmente o ministro relator. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Edson Fachin. Senhora presidente, a conclusão que cheguei do exame que fiz também se alinha à premissa do voto do eminente relator, pelo que depreendi da exposição que Sua Excelência vem de fazer e do texto do voto que nos obsequiou para o debate dessa matéria, que a proibição da caça, tal como veio estatuída na legislação paulista, não encontra incongruência com as normas protetivas, inclusive de índole federal. Houvesse uma regra da legislação federal clara que excluísse a competência estadual, por esta razão, ainda que de natureza formal, poderia-se então reputar a demanda ou a pretensão procedente, eis que o Estado estaria eventualmente usurpando a atribuição legislativa da União. Mas não há, não só pelas razões já estabelecidas pela legislação analisada pelo eminente ministro relator, como também pela Lei Complementar 140 de 2011, que é posterior à legislação 67. Que lei essa que, no inciso 20 do artigo 7º, permitiu, nos termos que está nesta lei complementar, editada à luz do parágrafo 1 do artigo 23, a União disciplinar ou controlar a apanha de espécimes da fauna silvestre, ovos e larvas, e também ao Estado, ressalvada a própria competência da União. Portanto, a regra é uma regra mesmo proibitiva. E a interpretação conforme que o eminente relator traduz, na verdade, dá o sentido preciso desta atividade que diz respeito às circunstâncias, inclusive de índole científica, fins científicos, tais como explicitados no voto de Sua Excelência. Portanto, nesta direção e com essa observação que faço à luz da Lei Complementar 140, também estou acompanhando o voto de Sua Excelência. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Roberto Barroso. Presidente, também eu estou acompanhando o
voto do ministro Dias Toffoli sem maiores acréscimos a fazer, cumprimentando Sua Excelência e o ilustre procurador que esteve na tribuna, apenas porque o ministro Toffoli mencionou, presidente, o eminente professor Diogo Figueiredo Moreira Neto, recentemente falecido, há poucas semanas atrás, que foi um notável administrativista. O curso dele tinha dezenas de edições, foi um pensador vigoroso até o final da vida. Grande procurador de Estado. Foi grande procurador de Estado, foi meu chefe, meu amigo querido, e cuja perda nós todos lamentamos imensamente. Portanto, a feliz lembrança do ministro Toffoli e do Diogo no seu voto me trouxe essa emoção. Mas eu acompanho o voto de Sua Excelência integralmente, cumprimentando. Ministro Luiz Fux. Senhor presidente, muito embora eu tenha até já... Desculpa, eu estou aqui com... E olha, ministro, eu estou aqui com a... E eu estou aqui com o nome da ministra separado, isso é que é pior. Desculpa, ministra. Senhora presidente, eu também cumprimento a todos. Não há do que se desculpar, ministra Carmen Lúcia. E eu vou juntar voto escrito aos autos, voto na mesma linha do apresentado pelo eminente relator, a quem cumprimento pelo trabalho, e só gostaria de destacar, de uma maneira bem en passant, que na linha do que ontem ainda deliberamos, no sentido de um reforço a uma compreensão de federalismo, inclusive na interpretação que estamos fazendo das constituições, das normas das constituições estaduais, que num primeiro momento a minha ideia seria de julgar improcedente a ação, por entender que a norma da Constituição Bandeirante, em absoluto, afronta o que está dito na Constituição Federal. Mas as ponderadas razões do ministro Toffoli me levaram, que teve a delicadeza de ontem me encaminhar a cópia do voto, me levaram a reformular e concluir também no sentido da parcial procedência da ação. É isso, presidente. Agradeço a Vossa Excelência e me desculpo mais uma vez pela falha. Ministro Luiz Fux. Que não rodou o Brasil, eu tinha que ter a oportunidade de dizer que não merecia aquela peste, assim no bom sentido. Senhor presidente, eu só fiz aquela intervenção. No bom sentido é que foi ruim. Aí, eu fiz aquela observação, ministro Toffoli, que Vossa Excelência ressalva essas hipóteses. Como eu entendia que essas hipóteses são denominadas de apanha, destruição e coleta, eu não tinha anotado de colocar essa ressalva, mas acho que é importante para Vossa Excelência fazer isso, porque fica claro e absolutamente imune de qualquer dúvida. Acompanho integralmente, parabenizando o voto do relator sobre um tema extremamente singular, como esse que Vossa Excelência tratou. Muito obrigada, ministro Ricardo Lewandowski. Senhora presidente, eu louvo o voto muito bonito, substancioso do ministro Toffoli e digo que estou integralmente de acordo com o que nele se contém. Eu não vislumbro nenhum vício formal na lei paulista, ademais entendo que se encontra dentro da competência concorrente constitucionalmente assinalada ao ente federado e, ademais, essa proibição me parece que não apenas está de acordo com a Constituição, sobretudo com o artigo 225, inciso 7º, que determina que ao poder público a proteção da fauna e da flora e que vede todas as formas, nos termos da lei, de práticas que coloquem em risco a sua função ecológica e provoquem extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. A caça, inegavelmente, é uma atividade que inflige sofrimento aos animais e penso que a decisão que o Supremo Tribunal Federal está tomando hoje, não só, como disse, é consentânea com a Constituição, mas representa, ao meu ver, um avanço civilizatório. Estou de acordo com a ressalva que o ministro Toffoli fez,
que há momentos em que há necessidade de sacrificarmos animais, sobretudo quando há superpopulação. Aqueles que vêm do Rio Grande do Sul sabem bem que há um problema dos javalis selvagens, não é? Que se multiplicaram à revelia, enfim, das autoridades públicas, cruzando, inclusive, com suínos domésticos e promovem estragos nas plantações e outros problemas. Portanto, louvo o ministro Toffoli e acompanho-o integralmente. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Gilmar Mendes. Na verdade, eu também entenderia acompanhar o ministro Toffoli, mas eu vou pedir vista dos autos, porque aqui me parece que tem uma questão que pode nos escapar, que é a ideia de que isso compõe um tipo de opção que diz respeito à própria liberdade, que o que os alemães chamam de Selbstentfaltung der Persönlichkeit, que é a ideia de que há até um caso clássico da Corte Constitucional Alemã sobre poder passear com cavalo nos bosques. Quer dizer, é uma discussão se isto compõe não me parece que eu prometo trazer rapidamente, mas acho que preciso fazer esse exame. Peço vista. Indago do ministro Marco Aurélio, se Vossa Excelência aguarda. Aguardo. Aguarda. Então, eu também aguardo e eu proclamo o resultado após o voto do ministro relator, que julgava parcialmente procedente o pedido para dar interpretação conforme a expressão contida na norma, no que foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e Ricardo Lewandowski. Pediu vista dos autos. O ministro Gilmar Mendes. Aguardam os demais. Para continuidade de julgamento da relatoria, inicialmente da ministra Ellen Grace, hoje da ministra Rosa Weber, eu apregou a ação direta de inconstitucionalidade 4.281. Vou pedir que eu faça a distribuição do meu voto vista. Esta é uma ação de autoria da Associação Brasileira dos Agentes Comercializadores de Energia Elétrica, Abracel, e interessado o governador do Estado, e tem-se que, nas anotações, que após o voto da senhora ministra Ellen Grace, rejeitando a preliminar e julgando procedente a ação, pediu vista dos autos a ministra Carmen Lúcia, está impedido, no caso, o ministro Dias Toffoli, que atuou como AGU, e o ministro Luiz Fux, que atuou no STJ, e não vota a ministra Ellen Grace, porque já votou a ministra relatora. Que não vota porque substituiu... Sim, a ministra Rosa Weber, não a ministra Ellen Grace. Ih, mas eu voltei... O meu café da tarde hoje não foi bom. Quem não vota é a ministra Rosa Weber. Rosa Weber, por ter substituído Ellen Grace, que era a relatora inicial. Obrigada. Esta ação direta de inconstitucionalidade, eu pedi para distribuir o voto vista, apenas porque eu vou tentar explicar, eu estou já de pronto dizendo que acompanho o voto da relatora, mas eu fiz questão de explicitar do que se cuida aqui seria um caso de uma substituição tributária lateral. Ela se criou para trás, para frente, agora essa aqui seria lateral. Esta ação direta foi originariamente ajuizada como arguição de descumprimento de preceito fundamental pela Associação Brasileira dos Agentes Comercializadores de Energia Elétrica contra um decreto 54.177 do Estado de São Paulo que alterou o regulamento paulista do ICMS. Eu transcrevo a norma. A autora alega que, ao determinar o recolhimento do ICMS por empresas distribuidoras de energia elétrica no Mercado Livre, os dispositivos impugnados teriam estabelecido sistema de substituição tributária lateral quanto ao ICMS incidente sobre a comercialização de energia elétrica naquele ambiente, de Mercado Livre, portanto. E apontou a contrariedade. A ministra Ellen Grace reconheceu a legitimidade ativa da associação autora, converteu em ação direta de inconstitucionalidade e votou pela procedência da ação direta, ao fundamento de que a instituição dessa substituição tributária seria autorizada pela Constituição apenas por lei em sentido estrito e, portanto, haveria o vício formal. E também reconheceu
a inconstitucionalidade material. Para analisar a questão, eu pedi vista, devendo dizer que isso se deu em 2011, 90 dias depois, eu devolvi o pedido de vista, que somente agora, apesar de ter entrado várias vezes em pauta, somente agora tenho a oportunidade de exarar o meu voto. Como a ministra Helen Grace, eu reconheço a legitimidade ativa da associação autora, como foi acolhido, estou transcrevendo o que ela afirma e estou acompanhando, portanto, no reconhecimento da legitimidade ativa desta associação autora. E eu queria rapidamente, apenas para perfeito esclarecimento do que estamos a lidar, dizer que no setor específico da energia elétrica, nós temos 4 espécies de agentes: os de geração, os de transmissão, os de distribuição e os de comercialização. E cada qual desses agentes dispõe de atribuições específicas e desempenha atividades específicas. O monopólio natural do transporte de energia elétrica, esse monopólio, é importante enfatizar que não existe viabilidade econômica ou ambiental de duplicação dos suportes físicos que permitem as atividades de transmissão e distribuição da energia. Então, a mesma rede de distribuição, de transmissão, faz também a distribuição da energia elétrica. E no Brasil, os agentes de distribuição, apontados pelos dispositivos impugnados como substitutos tributários do ICMS incidente na operação de compra e venda, atuam na atividade de transporte e na atividade de comercialização. A lei que estabelece normas para outorga e prorrogação das concessões e permissões de serviço público possibilitou que certos consumidores de energia elétrica escolhessem seus fornecedores, tendo livre acesso aos sistemas de transmissão e distribuição dessa energia. Estou transcrevendo o artigo 15, em cujo parágrafo 6º daquela lei 9074, que se cuida do tema. Houve um decreto 5.163 que regulamentou a comercialização da energia elétrica e o processo de outorga de concessões e de autorizações, sendo definidos 2 ambientes de comercialização: o ambiente de contratação regulada e o ambiente de contratação livre, além dos consumidores livres e potencialmente livres. Estou também transcrevendo as normas que tratam deste tema. A lei, então, instituiu a ANEEL, a Agência Nacional, disciplinando esse regime de concessões do serviço de energia elétrica. Os dois ambientes funcionam, e eu fiz um esquema apenas para o perfeito entendimento como é que cada um atua, pelas consequências que isso tem no desate da questão posta nessa ação. No ambiente de contratação regulada, portanto, atuam consumidores cativos e potencialmente livres, e no ambiente de contratação livre, atuam consumidores livres e especiais com opção para contratar com agente distinto do distribuidor local. Dos esquemas que eu apresentei, então, é possível concluir que concessionários de distribuição de energia elétrica integram necessariamente o ambiente de contratação regulada e adquirem energia exclusivamente em leilões promovidos pela União. B. A comercialização de energia elétrica no ambiente livre é contratada exclusivamente por agentes concessionários, permissionários e autorizadores de geração, comercializadores, importadores e exportadores de energia e consumidores livres. C. A relação entre as distribuidoras de energia e o ambiente de contratação livre é exclusiva quanto ao transporte de energia. Por isso, se afirma que os dispositivos impugnados teriam criado essa substituição tributária lateral, atribuindo responsabilidade tributária a uma pessoa que está fora da cadeia econômica sobre a qual incide o tributo. O decreto paulista, número 54.177 de 2009, que é impugnado, alterou o artigo 425, inciso 1, a linha B, parágrafos 2º e 3º do regulamento do ICMS de São Paulo, aprovado pelo decreto 45.490 de 2000. Com esta alteração, o artigo 425 daquele regulamento passou a atribuir aos agentes de distribuição a responsabilidade pelo lançamento e pagamento do ICMS incidente sobre a operação de compra e venda de energia elétrica realizadas no ambiente de contratação livre. Dessa operação não participa a distribuidora, a quem foi atribuída esta substituição.
Já o parágrafo 2º do artigo 425 passou a determinar que o consumidor que compra energia elétrica no ambiente de contratação livre deveria, para fins de apuração da base de cálculo, prestar à Secretaria da Fazenda declaração do valor devido, cobrado ou pago pela energia elétrica. Se descumprida a obrigação prevista nos parágrafos 2º e 3º do artigo 425 daquele regulamento, se prevê hipótese de arbitramento da base de cálculo do ICMS incidente sobre operação de compra e venda de energia elétrica neste ambiente de contratação livre. E contra essa estrutura normativa é que foi ajuizada a presente ação. A ministra Ellen Grace acolheu a alegação de inconstitucionalidade formal, e eu estou acompanhando Sua Excelência no caso, por causa do princípio da legalidade que teria que ser observado na eleição legal dos substitutos tributários de maneira estrita, legalidade aqui tomada neste sentido. A lei tributária deve dispor sobre os elementos de sua incidência, não deixando espaço para que se faça a valoração de sua aplicação, e estou citando tanto o Amilcar Araújo Falcão, nesta matéria especificamente, quanto o professor Alberto Xavier. Essa exigência de legalidade estrita em matéria tributária está posta no artigo 150, parágrafo 7º da Constituição, que cuida da chamada substituição tributária para frente, e no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha B, que determina que lei complementar deve dispor sobre substituição tributária. Nesse sentido, o artigo 6º da Lei Complementar número 87 de 96, que estabeleceu que lei estadual poderá atribuir a contribuinte do imposto ou a depositário a qualquer título a responsabilidade pelo seu pagamento, hipótese em que o contribuinte atribuirá a condição de substituto tributário. Há, portanto, exigência constitucional de lei formal para estabelecer substituto tributário, que é reconhecida pelo Estado de São Paulo, que então alegou que estaria atendida a exigência da legalidade estrita, porque a Lei Paulista 6374, de 1989, prevê que nas operações de energia elétrica, as geradoras e distribuidoras figurem como substitutos tributários, pelo que sustenta ter sido observado o artigo 150, inciso 1 da Constituição. Contudo, como expõe a autora na inicial, aspas, embora não se extrair fundamento da validade do disposto no artigo 8º, inciso 6, da Lei 63/74, de 1º de março de 1989, o Decreto 54.177, ao cometer aos agentes de distribuição o dever de recolher o ICMS incidente nas operações de compra e venda de energia elétrica realizadas no ambiente de contratação livre, inova-se na ordem jurídica por decreto, revelando-se, portanto, a norma como decreto autônomo e criando, então, esta situação de substituição tributária. A Lei 63/74, que o Estado de São Paulo toma como fundamento para esta imposição, dispõe em seu artigo 8º, inciso 6, que são sujeitos passivos do ICMS por substituição quanto à energia elétrica, aspas, a empresa geradora, a distribuidora ou qualquer outra que comercializar energia elétrica relativamente ao imposto devido nas operações antecedentes ou subsequentes, fecho aspas. Daí a autora afirmar que, aspas, para ser eleito substituto tributário, não basta que o sujeito comercialize energia elétrica. É necessário que o sujeito comercialize energia elétrica em operação de compra e venda antecedente ou subsequente àquela sobre a qual ocorre a incidência do ICMS, vale dizer, comercialize a energia sobre cuja operação de compra e venda incide o imposto, fecho aspas. Alega ainda a autora que o agente de distribuição não participa do ambiente de contratação livre, não participa da respectiva cadeia de circulação comercial da energia elétrica. Por consequência, não comercializa energia elétrica nem em operação anterior, nem em operação posterior àquelas realizadas neste ambiente, fecho aspas. Assim, o Decreto Paulista 54.177 criou uma modalidade de substituição tributária não cogitada em lei, porque não se enquadra no que autorizado pela Lei 63/74, contrariando assim os artigos 5º, inciso 2 e 150, inciso 1 da Constituição. No sentido da inafastabilidade da exigência de lei formal para instituir
a substituição tributária. Este Supremo Tribunal Federal dispõe de precedentes, estou aí transcrevendo, por exemplo, o recurso extraordinário 194.382, que foi relatado pelo ministro Maurício Correia e que, como disse, cuja emenda transcrevo. Não bastassem esses fundamentos, realço ainda que, embora o Estado de São Paulo tenha defendido o vínculo das distribuidoras de energia elétrica com o fato gerador da obrigação tributária imposta, porque realizariam a operação de saída de mercadoria para o consumidor final, essa circunstância define apenas o aspecto temporal daquela obrigação e não diz respeito ao elemento pessoal da obrigação. O pressuposto de fato da obrigação tributária de recolher o ICMS na espécie é a comercialização de energia elétrica no ambiente de contratação livre, em cuja cadeia de circulação econômica não há participação do agente de distribuição, pelo que também há contrariedade ao princípio da capacidade contributiva, pelo que, no ponto, eu estou acompanhando a ministra Ellen Grace. Quanto à inconstitucionalidade material, questão da eliminação de confidencialidade de preços, afetando, portanto, a competitividade e a livre iniciativa, a autora afirma que o decreto 54.177 vulneraria o sigilo de preços de obrigações realizadas no mercado livre, o que então contrariaria os princípios constitucionais da livre concorrência e da livre iniciativa. Sustenta ela que o conhecimento dos preços praticados pelos competidores provocariam a estabilização de preços em contrariedade ao princípio da livre concorrência e, para isso, apresenta dois argumentos. O sigilo preservaria a competitividade pela não estabilização dos preços e o sigilo constituiria garantia dos agentes de mercado, pois sua divulgação facilitaria a prevalência de agentes de maior porte econômico em detrimento dos de menor porte econômico. Os agentes de distribuição, como eu disse, não atuam no ambiente de contratação livre, e isso é descrito pela autora e eu tentei, nesse esquema, demonstrar isso. Ocorre que, em razão do conhecimento dos preços praticados, os consumidores livres poderiam regressar ao mercado do agente de distribuição local, o que evidenciaria a existência de concorrente entre os agentes. Ainda que dos argumentos expostos, a conclusão no sentido da contrariedade à livre concorrência ou no sentido da implementação de sistema que, evidentemente, beneficia os agentes econômicos de maior porte não pareça evidente, há uma outra questão, é que somente os agentes distribuidores teriam conhecimento dos preços praticados pelos demais, e isto contraria os princípios constitucionais da igualdade e da livre concorrência. Estou citando, neste exato sentido, lição do professor Celso Ribeiro Bastos, nos cadernos de Direito Tributário, em artigo sobre o princípio da livre concorrência na Constituição, e neste ponto, afirmo que, ao determinar que o destinatário da energia elétrica deverá, para fins de apuração da base de cálculo, prestar à Secretaria da Fazenda a declaração do valor devido cobrado ou pago pela energia elétrica, o Decreto Paulista 54.177 possibilita que o agente de distribuição que não atua nas relações de compra e venda de energia elétrica no ambiente de contratação livre conheça o preço praticado nesse ambiente por seus concorrentes, o que me parece contrariar os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência previstos no artigo 170 da Constituição. Ainda, e finalmente, o item relativo à usurpação de competência privativa da União para legislar sobre a estrutura do setor elétrico, que está no artigo 22, inciso 4 da Constituição, no qual se atribui competência privativa da União para legislar sobre energia. No exercício dessa competência, foi editada a Lei 9074, depois alterada pela 10.848, que proibiu os agentes distribuidoras de exercer atividade de geração, transmissão e venda a consumidores livres localizados em outras áreas de concessão e de participarem de outras sociedades. E estou transcrevendo exposição de motivos, número 95, do Ministério de Minas e Energias, na medida provisória 144, convertida na Lei 10.848, no qual se explicita exatamente esta situação. E da leitura da exposição desses motivos, se extrai que a estrutura normativa do setor elétrico afastou o antigo sistema de verticalização,
pelo qual uma concessão congregava as atividades de geração, transmissão e distribuição, para que as diferentes atividades, como eu disse inicialmente neste voto, sejam exercidas por agentes distintos, na contramão do que estabelecido pela União competente para legislar sobre energia. O Estado de São Paulo, pelo decreto questionado, apontou as concessionárias de distribuição de energia elétrica como substitutos tributários do ICMS nas operações de comercialização de energia elétrica, da qual elas não participam. Deste modo, haveria também violação ao artigo 22, inciso 4 da Constituição. Certo que o Instituto da Substituição Tributária objetiva é evitar a evasão fiscal. Contudo, no intuito de solucionar essa questão, a autora e a ANEEL noticiaram a realização de consulta pública em 2009 com a finalidade exatamente de, por meio de alteração no procedimento de comercialização, possibilitar uma alternativa ao Estado de São Paulo para promover e fiscalizar a arrecadação do ICMS incidente sobre as operações de comercialização de energia no ambiente de contratação livre. Ao final da consulta, foi aprovada a 4ª versão do procedimento de comercialização, por despacho do Superintendente de Estudos do Mercado da ANEEL, vinculando os montantes contratados no ambiente de contratação livre às unidades consumidoras e aos números de cadastro de pessoa jurídica. Ademais, merece atenção a manifestação da Associação Brasileira de Concessionárias de Energia Elétrica, segundo a qual, aspas, o controle fiscal, tanto das operações no mesmo estado, assim como os interestaduais, pode ser efetuado com base nas informações da Câmara de Comercialização da Energia Elétrica, que registra todos os contratos, gerando uma base de dados que possibilita a obtenção de tantas amostras quanto forem necessárias para fiscalização eventual e ou periódica da Cefaz, a qual, ao juntarem-se as informações da competente nota fiscal, permitiria à Secretaria conhecer todos os números reais para a efetiva tributação do ente devedor. Estas as razões, senhores ministros, pelas quais eu estou votando no sentido de acompanhar a relatora, julgar procedente a presente ação direta. É como voto, colho, portanto, os votos dos ministros que ainda não votaram. Ministro Alexandre de Moraes. Eu peço vista, presidente. Pois não. Indago dos senhores ministros se aguardam, portanto, o voto vista e proclamo o resultado provisório que, após o voto vista da ministra Carmen Lúcia, acompanhando a relatora que julgava procedente a presente ação, pediu vista dos autos o ministro Alexandre de Moraes. Então, ministro, o processo subsequente da pauta estava com vista do ministro Gilmar Mendes, que está ausente. E, portanto, neste caso, nós teríamos esgotado a pauta de hoje e eu, então, declaro, agradecendo os senhores ministros, o senhor procurador-geral, aos senhores advogados, peço desculpas pelo que não foi chamado, foi só um processo, eu declaro, a senhora secretária, os senhores servidores, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos uma excelente noite. Muito obrigada a todos.